Então, partindo da premissa daquele prato de comida, vocês viram o vídeo lá, legal, né? E agora, observando este prato de comida que vocês têm na tela aí. Ai, deixa eu arrumar. Aí. Esse prato de comida que vocês têm na tela aí. Vocês percebem que não é uma comida que foi feita em casa. Aurora, para! Percebem que é uma comida que não foi feita em casa. Que é uma comida que veio da rua, delivery, né? Porque tem caixinha, certo? Tá. Outra coisa que vocês percebem é que a pessoa ali já se lambuzou, ela já tá comendo, comeu rápido, né? Ela tirou a foto e já começou a comer, porque a foto que tá ali, o frango tá inteiro ainda, e a que tá na imagem atrás, já tá só os ossinhos mesmo do frango. Outra coisa que dá para perceber, é uma comida rápida, entrega de delivery, comida frita, é um fast food, certo? Entenderam sobre isso? Então, por que eu estou mostrando isso, enfatizando esse fast food para vocês? Porque o que eu vou falar com vocês hoje, a aula de hoje, é sobre carboidratos. Não estranhem, apenas ouçam. Eu pedi ajuda para minha amiga Dimara, certo? Para que ela me explicasse algumas coisas que estavam em lapso na minha memória ainda. Na verdade, eu não lembrava os termos, né? Molécula, não sei o que, para usar corretamente. Mas eu queria falar com vocês sobre carboidratos, sobre comida rápida. A gente falou sobre indústria cultural, né? E falamos também já sobre essa perspectiva da rapidez, da fluidez do tempo. Então, vamos falar um pouco sobre carboidrato. Porque o carboidrato, todo tipo de carboidrato e todo tipo de açúcar é um tipo de carboidrato também, né? O que acontece no organismo da gente com eles? A digestão é super rápida. Eu quero ver a perspicácia de vocês em ver a professora de sociologia falando sobre carboidrato e o que isso tem a ver. Vamos ver como é que o cérebro de vocês anda trabalhando. Então, quando eu penso em carboidrato, eu penso em algo que tenha uma digestão muito rápida, né? Segundo a professora Edmara, o carboidrato ele tem uma digestão rápida, a absorção do carboidrato no organismo também é muito rápida, porque ele é a molécula que libera energia para as atividades do dia a dia, que vai te deixar alegre, né? Que vai te deixar com energia para o dia a dia. Então, libera essa energia muito rápida. Só que essa energia não vai para armazenamento. Essa energia é para uso imediato, segundo a professora Edmara. Logo, dá fome de novo, certo? Será que esse fast food alimentar, tem alguma relação com o verdadeiro fast food que a gente fez da cultura e das informações e do conhecimento? Imaginem vocês, quando eu digo que a digestão de um carboidrato é rápida e a absorção também, imaginem uma música dessas que está na moda, ou imaginem também uma modinha de ser ambientalista, de ser cuidadoso com o meio ambiente. O que acontece? Vem a modinha nas redes sociais, vem a música, vem o modelo de vídeo fazendo maquiagem no TikTok e todo mundo cai. A digestão é rápida, a absorção também é muito rápida, muito legal, todo mundo quer, todo mundo gostou. Só que essa é a molécula, o produto no caso, que libera energia para as tuas atividades. Claro, por que você correu fazer? Por que você não foi ler um livro sem imagem nenhuma? Por que você não foi assistir um filme bem complexo e lento? Porque essa não é a molécula que vai liberar energia para as tuas atividades do dia a dia. Não vai te deixar felizinho, alegrinho, como rir de uma bobeira lá que você está vendo rápido, escutando uma música que decorou a letra rápido, porque a letra tem 5, 6 palavras e repete tantas vezes que a tua cabeça decora sem que você tivesse intenção, quando vê, está tocando dentro da tua mente. Então, o que acontece? Como ela é feita para ser, como ela é uma molécula feita para liberar energia rápida para as atividades do dia a dia, né? A música ou o produto da indústria cultural também é rápido para alimentar a tua fugacidade, para alimentar a tua satisfação rápida no dia a dia, certo? Só que lembrem do detalhe que a Edmara me explicou. Essa energia não passa pelo armazenamento. A indústria cultural e o produto dela não ficam armazenados, não te trazem nada de positivo, não te acrescentam em conhecimento de jeito nenhum. O que acontece? Libera energia para uso imediato, logo dá o quê com o carboidrato? Fome. Você acabou de comer um super x-salada e um monte de batata no almoço,
mas é 2 horas da tarde e você não vê a hora de comer outro doce. Lá vai você para açúcar e carboidrato. Você acabou de ver um vídeo ou imagens no Instagram e viu um vídeo no YouTube e viu mais algumas coisas lá no TikTok, e quando você vê, você foi passando e vendo outro e o tempo passou e você foi consumindo aquilo. Só que esse consumo teu é energia rápida, não vai para o armazenamento. Essa energia é para uso imediato, não te acrescenta em nada, é para gasto imediato, né? Gasto, quando eu digo, não só de tempo e do teu intelecto, gasto à toa ali, mas gasto financeiro, consumo. E aí você nem lê o livro, certo? Aí você vê, por exemplo, uns caras muito lindos, como eu peguei algumas imagens ontem, umas atrizes maravilhosas, pessoas assim que você pensa, esses também devem ser fugazes e tal, mas pessoas que não são só imagem, pessoas que têm conteúdo, que leem, que palestram, que conversam e que têm profundidade. Puxa vida, como que isso acontece? Com certeza não é porque essas pessoas passam o dia inteiro brincando, o dia inteiro deitados, dormindo, fazendo nada. Essas pessoas levantam cedo, trabalham cedo. Existe um cara chamado Leandro Carnal que gosta muito de dizer que ele fica em choque todas as vezes que as pessoas dizem: nossa, você é um historiador, né? Tu é professor de história. Como você deu sorte? Quantas pessoas, quantos professores de história por aí, quantos filósofos por aí que não conseguiram o teu destaque? Hoje ele tem um programa na CNN, ele faz palestras, é autor de livros, né? Quanta sorte você tem. Aí o Leandro Carnal diz o seguinte: não é sorte, não é fugacidade, não é fazer as coisas de qualquer jeito e rapidamente. Isso se chama empreendimento de tempo, de raciocínio. Segundo ele, no caso dele, significa levantar às 4 horas da manhã para se preparar para o dia, para ler, para estudar, para passar concentrado em coisas que vão acrescentar. Essa energia vai para o armazenamento. Ela não é fast food cultural, ela não é fast food ambiental, né? Então, não vai te dar fome de imediato de novo. Pelo contrário, vai te dar profundidade. E aí, como o fast food, ele é rápido e te dá fome de novo, o que você vai fazer? Você vai consumir outro, e às vezes nem era tão bom, mas você estava com fome e você comeu. Agora, se era uma comida que tem fibras, que tem aquela profundidade, aquele tempo de digestão, e alguém vir te oferecer uma coisa qualquer depois, como você ainda está em processo de digestão, você ainda está assimilando, o que você vai dizer? Não quero agora. Nossa, mas você é chato, não vai querer comer isso? Não, eu vou selecionar melhor, eu vou escolher depois. E é a mesma coisa que a gente faz com a mente da gente na hora das escolhas culturais, na hora das escolhas intelectuais, certo? Você não cede à visão, não cede ao fast food cultural. Você se alimenta daquilo que você vai escolher. Você passa a ser seletivo. Não é qualquer vídeo que você assiste. Não é qualquer 5, 10 minutos que você poderia estar empreendendo em alguma coisa que você vai transformar em 1 hora de perca de tempo. Não é qualquer cochilo que deveria durar meia hora que você vai transformar em 5 horas da sua vida dormindo, quando você poderia ter dormido, sim, 2. E as outras 3 você poderia ter usado de alguma forma para te acrescentar. Tanto que eu coloquei no começo ali, eu cumprimentei vocês em tom de brincadeira em francês. Eu estava com o meu francês meio esquecido, sabe? E com todas as coisas que eu tenho feito, eu consegui arranjar um tempo para também dar uma aprimorada no meu francês, que estava meio esquecido. O que isso significa? Que, gente, sempre tem possibilidade, sempre tem condições da gente não cair naquela que está sendo chamada de, não sei se vocês sabem, o novo nome, geração fast food. Quem é a geração fast food? São vocês, jovens, adolescentes. Não. A geração fast food e que está cedendo completamente à indústria cultural são vocês, sou eu, são os idosos que estão vivendo este momento agora e as crianças também. Geração fast food são todos esses que estão vivendo este momento presente, que também em sociologia a gente chama de, infelizmente, está acontecendo um processo de, aspas,
cultura do instantâneo, daquilo que é rápido. A indústria cultural assumiu o papel principal nesse quesito, nessa área. Não há mais preocupação com a satisfação das necessidades básicas, do feijão com arroz, da necessidade do bife no prato, da comida em família. Estou falando tanto de comida e de processos sociais hoje. Vamos juntar essas duas coisas, certo? A cultura do instantâneo, você come qualquer coisa lá no seu trabalho, o pai e a mãe, você em casa, chega em casa, pega alguma coisa e come, né? Pega um hot pocket lá do teu freezer, aquece no micro-ondas e come e boa. Não, certo? Fora da cultura do instantâneo, a indústria cultural que assumiu esse papel principal, ela está tirando a preocupação da satisfação das suas necessidades básicas. É básico estar com a família numa refeição, para dialogar, para conversar, nem que seja só para um olhar no olho do outro, porque você não sabe quanto tempo essa pessoa dura, não é? A gente nem pensa nisso, pois deveria pensar. Outra coisa, é aquele sentar para comer o prato de feijão, arroz, salada, carne, sabe? Um prato completo, um prato de peso, que quando você terminar de comer, daqui meia hora, você não vai estar morrendo de fome de novo e querendo consumir um fast food, uma coisa rápida. Não, ela te satisfaz, ela te preenche. Aquele diálogo com o pai e com a mãe, mesmo que seja para um puxão de orelha, te satisfaz, te preenche, em algum momento vai ser útil, entende? Diferente daquele tempo todo que tu ficou lá comendo a tua pizza, correndo rápido e olhando o que estava passando nos vídeos, no Instagram, foto, etc. E se eu te perguntar em 5 minutos olhando o Instagram, se você lembra qual foi a segunda imagem que você viu, você nem lembra mais. Então, vejam a instantaneidade que está acontecendo na nossa vida. É a chamada cultura do instantâneo. Perguntar para as pessoas hoje, quantos livros você leu em 2020? Ah, 1, 2, aqui no Brasil, né, gente? 1, 2. Aí você pergunta para a pessoa assim, quantas vezes por dia você acessa a internet? Para mexer com coisas assim, não para fazer um curso, para assistir uma palestra, para bobeira na internet. Quantas vezes por dia você acessa? Se todas essas vezes por dia você tivesse assistido uma parte de um documentário ou tivesse conversado com alguém sobre qualquer assunto, mas conversado de fato, olho no olho, com a sua mãe, com seu pai, com sua avó, com seu irmãozinho mais novo, para entender como que as coisas estão se passando na mente dele, de que forma ele está entendendo as coisas, sabe? Perguntar como que você está hoje? Por quê? Eu tô brincando. Tá bom, mas você tá achando legal? Tá só em casa? Sabe esses diálogos assim? Então, na cultura do instantâneo não dá tempo. E está nos tornando individualistas também. É possível sentar numa mesa em família e ter o feijão e arroz lá, tudo bonitinho, como a professora falou, mas cada um está no seu celular. E aí? Tá sentindo o gosto da comida? Não. Vai comer um monte, certo? Ou vai comer menos do que precisa e não presta atenção no que está se alimentando. E a alimentação do olho no olho e do bate-papo também não está acontecendo, certo? Então, são situações. O que acontece? Está tirando as necessidades básicas, a satisfação das necessidades básicas em todos os sentidos do ser humano e está tirando a nossa capacidade de reflexão e análise crítica. Sabe, as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldades, isso eu fui ler, fui pesquisar, em loco, conversando com pessoas, observando o dia a dia e fui pesquisar na internet também. As pessoas estão cada vez com mais dificuldade de dizer não. Sabe, elas têm vergonha, elas acham que é antiético. Ah, eu não quero parecer antipática. Não é, claro, tudo tem um jeito. Você não vai sair gritando e nem sendo estúpido. Mas existem, o não, ele existe e é super importante. Eu vou tirar umas fotos agora lá, eu vou ficar mandando para te ver se tu acha legal minhas fotos para postar. Aí você simplesmente diz assim, tá, mas eu vou fazer isso depois que você tirar todas. Não, eu quero ir tirando e você vai vendo. Nesse momento eu não posso, tudo bem? Eu não estou dizendo para ti que não vou ver, eu vou, mas não agora, porque agora eu já estava programada de ir tentar, sei lá, meditar com a minha mãe. Só um exemplo, né? Ou de ler, de limpar a casa, sei lá, entende? Nós estamos assim, ó, para não parecer antipático e para poder ser querer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como se nós fôssemos um fast food também, uma coisa rápida a ser consumida por todo mundo e que a gente tem que estar presente no tempo todo na vida de todo mundo, nas redes sociais e tudo mais. A gente está tirando a profundidade das coisas e não está mais sabendo selecionar, não sabe dizer não. Simples assim. Aqui eu percebo no meu dia a dia uma dificuldade enorme
de quem convive comigo, de dizer não. E pessoas que quando eu digo não, elas se assustam e dizem, ai, credo, não tem problema nenhum, eu não estou te dizendo que não vou fazer, ou coisa assim, só não agora. Ou então, mãe, vamos assistir não sei o que junto comigo? Não. Ai, mãe, mas você tinha que participar mais da minha vida, é verdade? Mas não vou assistir isso, eu não posso degradar a minha mente. Tu vai degradar a tua, tu tem certeza? Sabe? E pronto, a gente vai dialogando. Por que tu diz que isso é degradar? Porque isso, com o que você aprende com isso? Não aprende, então, simples assim, é chato, é ruim. Vai cuidar de uma planta, vai cuidar de um bicho, vai conversar com o teu cachorro, que o olho dele vai te trazer mais energia do que isso que você está vendo na tela do celular ou do computador. Então, é ultrapassar a linha do fugaz, ultrapassar a linha do instantâneo, da cultura do instantâneo, que também está sendo chamado, por conta de tudo isso, nós todos estamos sendo chamados de geração fast food. Aí pensa comigo, é alimento fast food superficial, como a professora Edmara me explicou e eu expliquei para vocês, digestão rápida, gera energia na hora, insatisfação, tá? Cultura fast food, indústria cultural. Ouve aquela música um monte de vezes, dança, rebola, desce até o chão, ah, que legal, pronto. O que te deixou de bom nisso? Nada. Agora você vai querer ouvir outra, que você já enjoou aquela, também você já ouviu tanto. O que isso significa? Superficial, gera insatisfação. Tu vai querer mais. Ética do fast food. Pessoa toda certinha na rede social, porque ela pensa isso e isso, vive postando mensagens, vive se dizendo que ela acha que isso é certo, que ela acha que isso é errado e colocando as opiniões dela. Aí um dia você está junto com ela numa situação que precisa de uma ação semelhante àquela que ela postou lá e ela não faz nada, ela é indiferente, ela nem percebe que a situação está acontecendo. O que é isso? Ética de fast food. Ela não é um hábito, não é uma prática na vida dessa pessoa. Ela tira momentos para falar sobre isso. Então, é instantâneo, é fútil, não é profundo, não está enraizado na pessoa. É superficial. Logo, insatisfação. Que mais? Interesses políticos de fast food. Nem preciso comentar muito. Observem a postura de alguns políticos que, há 2 anos atrás, no processo de eleição, eram extremamente de esquerda ou extremamente de direita e que hoje chamam-se centrão e conseguem dialogar com os dois lados. Que legal, são pessoas neutras e que conseguem a dialética. Alguns sim, outros simplesmente estão deixando o vento levar para o lado que vai lhe render melhores colocações políticas. Muitos a gente sabe, pelo histórico do político, que ele não vai concordar com aquilo, que ele não, sabe, não é dele aquilo, ele não concorda, mas ele está indo por causa de algum interesse, o quê? Instantâneo, superficial, uma garantia de eleição, uma garantia de investimento, ou coisa assim. Na política, isso é extremamente comum. A gente vê bastante isso acontecendo, certo, gente? Então, o que isso significa? É uma política rápida de negociações, uma política de fast food, instantânea, superficial, insatisfação. E aí eu vou falar dos ambientalistas de plantão, que tem um monte de gente que faz postagem lá. Ai, porque salve a Amazônia. Nossa, como as políticas ambientais no Brasil são péssimas. Vamos comer menos carne, né? Deixa eu só colocar o Silvio aqui, que tá chegando agora. Vamos comer menos carne, vamos comer mais salada, vou me tornar vegano e não sei o quê. Mas vai para o mercado e pega um monte de sacolinha, certo? O que significa isso? Ou, pior, em casa não tem o hábito de fazer a separação do lixo. E agora já tem coleta de lixo reciclável. Não dá nem para reclamar. Antes dava para reclamar, agora não tem mais nem como reclamar. Que fala mal dos produtos que não são orgânicos, mas não tem uma folha cultivada em horta própria dentro de casa. Que fala da necessidade do cuidado com a Amazônia, mas cortou a árvore de casa porque fazia muito, em época de vento, tinha muita folha caindo no chão. São os ambientalistas de fast food, aquelas pessoas superficiais, certo? E aí vem o que logo depois? Insatisfação. Então, o grande perigo dessa geração fast food que nós estamos vivendo é que tudo é tão superficial, tudo é tão instantâneo e rápido que a gente está perdendo a profundidade das coisas. Quantas vezes vocês já não pensaram assim, puxa, quando aquela pessoa puxou determinado assunto comigo, eu podia ter conversado mais com ela sobre aquilo. Mas não sei, me distrair, fui fazer isso, fui fazer aquilo, certo?
ai, aquele texto eu podia ter feito, porque na hora eu até lembrei que eu já assisti um documentário sobre isso, mas eu nem tinha tempo de rever o documentário. Gente, avaliem, volta atrás. Pega uns caras assim, ó. Eu vou pegar uns caras bem simples. Um Voltaire, um Einstein, deixa eu ser mais simples, um Isaac Newton, um Leonardo da Vinci. Meu Deus, que cara, né? Pensem na profundidade dessas pessoas. Eles não faziam nada de maneira superficial. Leonardo da Vinci, para dar uma pincelada, ele levava uma semana pensando. Eu não estou dizendo que é para a gente fazer isso, porque o nosso mundo está rápido, está dinâmico. Vamos lembrar que o nosso foco principal de discussão em sociologia está sendo globalização. Então, isso atingiu uma velocidade maior, a gente não tem como fugir. Não precisa ser um da Vinci, né? Mas também não precisa ser alguém que cede o tempo todo a essa velocidade incrível das coisas que estão acontecendo, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Chegar ao meio termo. Esses dias atrás faltou luz aqui na minha casa, né? Tava aquele problema de ficar faltando luz, internet, coisa errada, né? E o Mikael tinha um trabalho para fazer. Eu não me lembro de que matéria que era. E ele falou, ai meu Deus, porque eu tinha que mandar esse trabalho para a professora e agora, amanhã eu vou ter que explicar, amanhã, dali 2 dias, não me lembro, vou ter que explicar que eu fiquei sem luz para fazer o trabalho. Eu disse, como assim ficou sem luz para fazer o trabalho? Eu tenho vela e tenho lanterna em casa. Ah, mas é ruim de escrever? Não, não é ruim. Tá, mas eu vou pesquisar onde, mãe? Esqueceu? Sem luz não tem internet, como é que eu vou pesquisar? Não, por isso, qual que é o assunto? Tal. Olha a quantidade de livro que tem em casa, eu sei pelo menos 3 que tem sobre esse assunto. Aí ele, sim, e aí eu vou ter que ficar, vai ficar lá pesquisando, procurando, à luz de lanterna e vela? Sim, vai. Quantas gerações fizeram isso? Quantas descobertas, quantos avanços científicos à luz de vela, à luz de querosene, certo? Quantos avanços científicos, quantas curas, quantas vacinas descobertas, lendo livros e mais livros e mais livros e fragmentos de um, de outro. Então, a nossa sociedade está dentro dessa lógica do instantâneo, rápido e de qualquer jeito. E a gente tem que curar isso. O nosso cérebro, a nossa capacidade mental é muito maior e melhor do que isso. Agora, vamos analisar uma outra coisa, gente. Eu quero que vocês raciocinem sobre o que eu vou falar, porque daí daqui a pouco eu quero que vocês falem também, senão eu vou me sentir num monólogo, né? Eu já estou num monólogo. Analisem comigo o seguinte: quais são os perigos que a gente está deixando para a geração que vem depois? Para a nossa já está sendo um perigo, já está sendo um problema. Porque quando chega um problema grande, como uma pandemia, quando chegam problemas realmente reais, de situações reais, qual é o nosso preparo intelectual? Qual é a nossa inteligência socioemocional? A nossa inteligência, né, intelectualidade para a convivência social e para a organização do emocional. Qual é a nossa inteligência socioemocional dentro disso? De que maneira a gente está agindo? Olha quantas pessoas, suicídio, ansiedade, depressão, nesse período de quarentena. Por quê? Porque elas têm problemas? São todas doentes? Não, muitas ficaram doentes. Eu tenho, assim, uma facilidade muito grande para situações de ansiedade, mas nem por isso a gente cede, a gente tem que tentar criar performances. Por quê? Por conta de melhorar a nossa sociedade, para dar um jeito de ajudar, de colaborar, sabe? De tentar crescer como pessoa e como sociedade. E também por conta da geração do futuro. Presta atenção em mim. Se os alimentos começarem a ser todos fast food e ninguém mais quiser ter uma horta ou comer uma comida feita na panela, feita lá no fogão a lenha, tá bom? Tô brincando, não precisa exagerar. É bom, hein? Mas vamos dizer assim, uma comida de panela mesmo, feijão, arroz, comida assim. Se a gente começar a cortar tudo isso e comer só fast food, o que vai acontecer com o nosso organismo? Segundo a professora Edmara, coisa boa não vai ser. O acúmulo de gorduras enfim, um monte de outras coisas, isso vai ser péssimo para o nosso organismo, certo? Assim como é péssimo para o nosso organismo, é péssimo para a mente também. Quando eu vou adquirindo essas culturas de fast food, quando eu chegar na idade de ter filhos, vocês na idade de ter filhos, eu de ter netos, o que eu vou ensinar? O que eu vou dizer? Que referências eu vou dar? E tinha uma música muito legal sobre isso, mas eu vi só um pedaço dela uma vez lá no TikTok, acho que faz uns 30 anos atrás, não tenho a mínima ideia de qual seja. Que referenciais que a gente vai dar, que a gente vai passar para essas gerações? Aliás,
Onde vai guardar tantos referenciais se as informações são tantas e tão superficiais? Ética mesmo é um problema muito grave, porque usar no discurso é simples. Ler na internet e em livros, em e-books, né, hoje em dia, sobre a ética Nicômaco, sobre Aristóteles, é muito fácil. Mas e colocar, segundo o próprio Aristóteles, né, colocar essa ética no dia a dia, nas tuas atitudes. E se você não faz, como é que tu vai ensinar? Ou pior ainda, como é que tu vai exigir dos teus filhos? Se hoje você mente para o pai e para a mãe e faz um monte de coisa errada, é o certinho na frente deles, mas por trás faz um monte de coisa errada, como é que tu vai ter um diálogo bom sobre isso e experiências para passar para os teus filhos depois? Todas essas coisas precisam ser avaliadas. Posturas políticas, que volatilidade é essa, né? Que falta de profundidade é essa? Como assim você concorda com um num dia e concorda com o outro no outro? É claro que a gente precisa ser uma metamorfose ambulante, mas isso não quer dizer que a gente não tenha ideologias e posturas políticas que podem ir se transformando, mas que não mudam de uma hora para outra, né? E os cuidados com o meio ambiente. Como que a gente vai fazer? Só um pouquinho. Aurora, deixa aí. Não precisa levar para lá. E os cuidados com o meio ambiente, como é que a gente faz? Então, a gente diz que é importante cuidar da Amazônia, que é importante cuidar da Mata Atlântica, mas eu não cuido das minhas árvores em casa, que tem que acabar com a extinção de animais, mas eu trato mal os bichos que eu tenho em casa, ou nem mal dou comida e deixo eles largados lá. Quando estão com alguma doença, coisa a natureza cura. Entende? Como é que eu vou ensinar? Como é que a gente vai passar tudo isso para a sociedade do futuro? A tecnologia está avançando e as pessoas que trabalham nessa área, elas mostram a tecnologia como a salvação do mundo, né? É uma verdadeira utopia, né? As pessoas vão poder até se teletransportar, na perspectiva de alguns, vão poder fazer transferência da mente para poder viver para sempre. Legal. Mas viver para sempre onde? Em que mundo? Com que qualidade? E as relações pessoais e o conhecimento. O que é que vocês acham que alguém desses nobres intelectuais que eu falei para vocês, vou puxar na conversa o Tesla, junto com o Leonardo da Vinci, trazer esses carinhas aí, Platão, o que será que essas pessoas diriam da forma como a gente lida com a nossa capacidade mental hoje? Eles tinham todas as dificuldades do ambiente, do entorno, e conseguiram desenvolver a mente. Nós temos todas as facilidades do entorno e a gente meio que recrudesceu, nós, sei lá, a gente fechou ou tem fechado a mente. O que vocês acham? Agora eu quero que vocês falem, por gentileza. Se é que vocês estão aí me ouvindo, é claro. Terceirão? Oi. Oi, Pro. Tô aguardando. Eu acabei de ver aqui que vocês estão, tá ali e tal, abriram o microfone para dizer que estão. Mas o que vocês pensam, gente? De que maneira vocês raciocinam sobre isso? Raciocinam? Na verdade, eu já vejo acontecendo esse reflexo impacto já na minha irmã. Bárbara, não estou conseguindo te ouvir. A prof perguntou da situação, a prof estava falando da situação do impacto, né, de estudo, né? Sim. Eu falei que eu tenho pensado bastante agora, principalmente na quarentena, porque eu tenho visto na minha irmã, que ela é outra geração, querendo ou não, ela é bem mais nova que eu. É outra forma de interpretar as coisas, né? Sim, é tudo. Eles querem tudo muito rápido, eles acham que é tudo muito fácil, né? É bem diferente a situação, assim, de entender como é a vida. Porque já nasce e cresce nessa situação de tudo clicando um botão e tudo dessa forma, assim, né? Na internet, tudo. Então, é bem difícil na criação e tudo. E onde isso tudo vai chegar, eu também gostaria de saber, né? Por isso fiquei meio pensativa no que falar, porque não sei. Mas aí é que gostaria que fosse diferente.
Eu até me pego pensando, porque eu sonho em ter uma família, mas eu fico pensando se eu realmente vou querer, porque eu não sei o que esperar e como eu vou criar uma criança daqui a alguns anos. Porque, tipo, daqui 10, 15 anos, como é que vai ser o mundo? E como vai ser para criar uma criança, sabe? Eu acho que o mundo vai ser de acordo com o que a gente fizer dele agora, lá na frente. Entende? Não adianta ficar criando perspectivas e, meu Deus, será que vai ser bom, será que vai ser ruim? Ele vai ser resultado do que tu fizer hoje. Eu, você, Sim, todos. porém não é uma coisa só eu, né? É, Depende muito de um conjunto de pessoas, a exato. sociedade inteira. Então, Mas o é a que a gente história da tem feito é formiguinha, só né? essa instantâneo, Mas é coisa a história da instantânea que a gente tá formiguinha, né, fazendo. gente? Que foi pegando os baldezinhos de água lá para apagar o fogo e os outros animais tirando sarro dela. Mas se ela não estivesse lidando ali, ela não teria salvo alguns do próprio ninho dela, do formigueiro dela. E ela conseguiu por quê? Porque ela tentou, porque ela fez. Então, se a gente ficar nessa perspectiva, como é que eu vou dizer, distópica de agora acabou, não tem mais saída, porque não sou só eu, depende dos outros, ninguém faz nada e gera um problema grande. Agora, eu fazendo, outras pessoas podem ver, podem gostar e fazer junto, É entende? verdade. Essa é Sim, Nós sim. temos comportamento Sim, de né, bom? Sim, eu concordo. E o que você tá falando, né? Tipo, influenciador. não consegui entender, Ana. Tipo, como se tu fosse uma influenciadora, entendeu? Tipo assim, quando uma pessoa Isso, ela faz as coisas, tem várias pessoas que imitam e seguem as coisas que elas fazem. exatamente. Tem as pessoas que já têm um nome e tem aqueles que são os anônimos, né? Mas que são pessoas que estão no nosso dia a dia e que a gente tem que tirar como exemplo, sabe? Observar e, poxa, se essa pessoa faz, eu também posso fazer. E aí a gente vira exemplo também para outras pessoas que vão nos ver agindo dessa forma e falando dessa forma e vão fazer também. Ah, mas tem muita gente que fala mal, que critica. Sempre tem. Sempre tem, gente. Não tem uma pessoa na história que tenha tido completa aceitação por todos que estivessem no seu entorno. Não existe. Sempre tem crítica, tá? Então, o negócio é, você sabe que o que está fazendo é bom, contribui, continue fazendo. Indiferente às críticas, permaneça. Certo? Sim. Certíssimo. Certo. Então tá. E os meninos, o Rafael, o Silvio, não... O que vocês acham, meninos? Não tem nada para dizer? Não pensam nada sobre isso? É a sociedade de vocês, é o mundo de vocês. Agora, acontecendo, né? Depois vão falar mal quando eu digo que as mulheres estão tomando conta. Depois sou eu que sou a feminista. Desculpa, são constatações. São fatos. Contra fatos não argumento. Né? Desculpa. Fazer o quê? Eu não estou querendo falar sobre isso agora, mas assim, apenas fazendo um parêntese para atentar para o fato de que fatos são fatos. Desculpa, não temos muita coisa para mudar em relação a isso, né? Tá? Desculpa aí, vocês que lutem. Exatamente. Não sei se é verdade, hein? Bem isso. Então fala alguma coisa. Fala aí, Rafael, fala aí. Legal, fala aí, Rafael. Muito bom. Né? Joga pro outro falar. Legal. Pois é. Nós não, né? Quando a gente quer falar, a gente abre o microfone e fala. Pronto. Não é assim? Empoderado. Empoderadas. Muito obrigada. Exatamente. Quero ver aguentar agora. Pois é. Agora que a gente quebrou as correntes, querido, ninguém segura mais. Olha aí, ó. Abriu a porta da cozinha, conheceu a liberdade, acabou. Né? Então tá. Né? Mas assim, ó, pergunta séria agora. Não que eu estivesse falando besteira, é fato, né? Mas assim, vocês entenderam? Vocês estão, esse nosso assunto durante agora todos esses dias que a gente foi falando, desde o processo de globalização e tal, vocês conseguiram entender, o principal que eu quero fazer, vocês entenderam o seguinte, vocês conseguiram tirar a venda e perceber que sim, a gente cede o tempo todo aos comandos desse grande esquema, dessa grande engrenagem, e que a gente tem reagido pouco,
Que precisa algumas coisas nos chacoalharem para que a gente reaja e perceba isso? Sim, sim. Sim, Pro. E vocês se sentem chacoalhados para perceber isso? Sim, faz bastante Sim, diferença aham. ter aula de sociologia. Que bom, que bom. E eu adoro isso. Eu descobri que eu adoro. Antigamente eu não gostava. E daí a sociologia, a aula de sociologia em casa tá fazendo mais efeito pra mim. Ah, que legal. Tô procurando mais e gostando mais de estudar essas coisas. Que bom, que bom. Sabe o que que é? É o momento em que a gente tira a venda, que é muito difícil, porque é o momento em que você tem que quebrar paradigmas anteriores, coisas que você achava que eram certas. Daí você, Sim, puxa, então não era. E eu fiz errado, mas tudo bem, porque nós temos que estar sempre nos renovando, né, gente? Mas vocês não têm noção de quanta coisa eu tive que desmistificar e me desfazer, sabe? Como se eu vejo a minha vida como se fosse um caminho, e eu estava carregada com um monte de roupas que não me pertenciam. E eu tive que ir tirando todas elas para no caminho ir descobrindo quais as que eram realmente para mim. E aí eu ir colocando, entenderam? E fazer a história exatamente. da gente é dessa forma. Sim, aos poucos, né? A gente vai indo. Se Aham. descobrindo. Então, Aos ó, poucos nossa mente vai abrindo. tá. Ana, não entendi o que você falou. Não, falei que aos poucos a nossa mente vai, né, Sim, se abrindo. exato. Resumo da ópera. Não comam fast food que o corpo de vocês não vai achar bom. Ao longo do tempo isso não vai ser legal. De vez em quando tudo bem, mas assim, uma constante prejudica o corpo e a saúde. Não comam fast foods culturais, intelectuais, entre aspas, né, da indústria cultural. Também não vai fazer bem. Ó, o trabalho vai ser escrever uma análise dos perigos da geração fast food. Aí vocês podem pesquisar mais coisas da geração fast food, tem bastante, tá? Para si mesmo, análise dos perigos para si mesmo e para a sociedade do futuro. Tem que lembrar. Ah, mas eu não vou ter filho, mas as outras pessoas vão e você é responsável pelo futuro deles, certo? Analisando das mais diversas perspectivas, ações e consequências do que a gente estudou até agora. Vou passar para vocês lá no grupo. O tempo aqui está acabando, está dizendo que tem menos de 30 segundos. Então eu vou lá. Beijo, gente. Até mais. Beijo, Pro. Beijo, Pro. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, de novo eu não consigo fechar essa tela. Carla burra. Pai do céu. Espera, Aurora, agora eu não posso.